10 horas mais 14 minutos, temperatura neste momento nos estúdios da Rádio Osório de 21 graus e 6 décimos. Já está conosco nos estúdios da Rádio Osório o coordenador regional de saúde, Cláudio Paranhos, para nós falarmos a respeito dos repasses do governo do Estado, ou pagamento de serviços que são comprados pelo governo do Estado dos hospitais da região, e também a situação lá do hospital de Torres, Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, que é um hospital que está sendo administrado pelo Grupo Mãe de Deus já há algum tempo e que está cortando ou ameaçando cortar o convênio com o governo do Estado na traumatologia e ortopedia. Cláudio Paranhos, bom dia. Prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório. Bom dia, Elias. Satisfação é minha de poder estar aqui nos microfones da Rádio Osório. Bom dia a todos os ouvintes e vamos buscar os esclarecimentos necessários. Primeiro, questão dos pagamentos para os hospitais. Questionei na semana passada o secretário Gabardo, estivemos em reunião, por convocação do secretário, com o secretário adjunto, diretores da Secretaria de Estado da Saúde e também os demais coordenadores, delegados regionais, como queiram. Estivemos reunidos porque, de fato, é uma situação bastante desconfortável para os hospitais. O governo do Estado reconhece isso, mas também salienta que não faz isso por vontade própria. Faz isso por falta de recursos financeiros para quitar todos os seus compromissos. Portanto, neste mês priorizou o salário dos servidores públicos, que quem ganha até R$5 mil está recebendo hoje, quem ganha em faixas menores que 5 mil já recebeu anteriormente, e, portanto, não houve saldo orçamentário suficiente para quitar a folha salarial dos servidores e também as obrigações com os hospitais. Então o governo fez a opção por quitar o salário e na semana que vem, essa é a previsão que nós temos, nós estaremos reunidos segunda-feira novamente na Secretaria Estadual da Saúde e temos uma previsão de que na semana que vem o Estado talvez não consiga ainda pagar na integralidade os hospitais, mas já dará um bom fôlego para os hospitais na semana que vem. Essa é a nossa previsão. Semana que vem o Estado inicia o pagamento dos hospitais. Bom, quanto tempo está atrasado com os hospitais? Elias, existem alguns incentivos estaduais, e aí isso depende muito de cada hospital, isso não é uma coisa universal. Existem alguns incentivos estaduais que podem estar atrasados a 30 ou 60 dias. Existem alguns incentivos, não é uma questão isonômica, não é igual para todos. Mas aqui na nossa região como é que está? Elias, tem alguns atrasos, mas não são atrasos de montantes muito grandes. Existem alguns atrasos, até há 60 dias atrás, nós tínhamos atraso de pouco mais de R$9 mil que o Hospital de Osório numa faixa de incentivo, Isso eu até consultei. Então nós não temos, exceto o mês atual, que está atrasado, que o Estado não pagou. O Hospital de Osório não pagou o mês atual. Não pagou incentivo. Não pagou o mês atual e pode ter algum incentivo atrasado. Essa informação dos atrasados eu não tenho valores, Mas o Estado não pagou esse mês a integralidade. Qual então, é o valor por óbvio, que paga hoje, mais ou menos para o Hospital de Osório hoje em relação aos incentivos? Existe algum desconto de metas, Se o hospital não atinge as metas, ele sofre alguns descontos, Mas hoje o contrato do Hospital de Osório gira em torno de R$1.200.000 por mês, O Estado tem pago em torno disso, pouco mais de 1 milhão. O Estado tem alguns descontos de meta, mas o Hospital de Osório até tem, dentro da sua capacidade de atendimento, cumprido as metas. Portanto, o Estado tem pago pouco mais de R$1 milhão por mês. Mas dentro desse pouco mais de R$1 milhão por mês, tu sabe o percentual aproximado ou o valor aproximado que é de incentivo? Elias, geralmente os incentivos giram em torno de 40%. Esses são os incentivos. Na verdade, o governo até não entende mais que deva se falar em incentivo, deva se falar em complemento. Porque a tabela SUS para alguns serviços ela é baixa, A tabela SUS é regida pelo governo federal, E o governo do Estado entende que por a tabela ser baixa, para que os hospitais não tenham prejuízo, o governo do Estado dá uma contrapartida, o governo do Estado dá um incentivo, um complemento à tabela SUS. Isso é o que o governo do Estado faz. O restante é regido por tabela SUS do governo federal. Sim. Bom, vai ficar muito ruim para os hospitais, porque terão que atrasar salários. Porque hoje, a maior parte dos hospitais, eles dependem dos convênios com os municípios que compram o serviço e também com o governo do Estado que compra o serviço. Sem dúvida, Elias. É uma situação que ela é desconfortável para todos nós, Porque, acima de tudo, somos cidadãos e precisamos dos serviços dos hospitais. Agora, como eu falei, não é uma questão de escolha, não é uma questão de vontade. O governo optou por priorizar os salários dos servidores, portanto, não teve
saldo orçamentário para quitar o valor com os hospitais. Foi uma escolha, né? Escolheu pagar os servidores. Foi uma escolha, escolheu pagar os servidores, tá? Porque também sem servidores a gente sabe que inviabiliza todo o processo administrativo de um estado do tamanho do Rio Grande do Sul. Né? Foi uma escolha pagar os servidores, para que os servidores pudessem manter o seu trabalho acontecendo. Porque tu imagina, não adianta ter saldo para pagar os hospitais, não pagar os servidores, e aí quem é que dá o ok no pagamento lá do hospital? Não é o servidor? E se esse servidor não estiver lá? Não dá o ok. Então precisa do servidor para encaminhar os pagamentos, precisa do servidor para avaliar o contrato, precisa do servidor para encaminhar, para fazer o empenho, precisa do servidor para fazer o pagamento. Ou seja, o servidor é necessário. E o Estado precisa do hospital também para conversar. Precisa do hospital para atender a população. Exatamente. Tá? Então o que precisa dos dois. Precisa dos dois, mas veja. O que deveria acontecer, eu não sou governador, mas o que deveria acontecer é pagar os dois. É pagar os dois. Pois é, Elias, mas se tu não tem dinheiro, tu faz o quê? Não, simplesmente dividir, né? Dividir a responsabilidade com o judiciário, dividir a responsabilidade com o legislativo. Eu aqui eu não vou discutir essa pauta, mas tu sabes muito bem que o governador Sartori mandou para a Assembleia, para que fizesse o repasse dos valores do legislativo e do judiciário somente em cima da arrecadação realizada e não da arrecadação programada. Os deputados estaduais não quiseram fazer isso. Só o governo. Pois é, mas tu disse que se tu fosse governador, tu faria. O governador Sartori fez. Pode mandar de novo. Pode mandar esse ano, pode mandar. Tinha mandado ano passado, porque não mandou de novo? Tinha mandado ano passado e não teve aprovação. Mas tem maioria. Pois é. Tem maioria e poderia ter mandado esse ano novo. Poderia ter mandado esse ano novo. Tem maioria às vezes. Tem maioria às vezes. É a mesma coisa. Pela legislação deveria pagar e manter a saúde, não é? Não, eu concordo contigo. Não é isso aí pela legislação. Eu concordo pela contigo, legislação também tem que mandar do 10º para a Assembleia e para o Judiciário. Pois é, mas aí eu desobedeço a lei com um e obedeço com o outro. Não dá, né? Então, não é o desobedeço a lei com um. O Estado está atrasado, mas não está negando a pagar. Vai pagar na semana que vem, está atrasado. Assim como teve atrasado com o servidor e nunca se negou a pagar. É uma questão de escolha, lógico, tu não decides, tu és o coordenador. Obviamente. Não és tu quem decide. Eu não decido, mas eu explico. Mas eu também estou explicando, estou dando a minha opinião aqui e digo, né, que assim como tem a lei que tem que cumprir com o legislativo e também com o judiciário, tem a lei que tem que pagar os seus funcionários em dia, tem que pagar os seus fornecedores em dia, que são os hospitais. Né? Elias, eu não discordo de ti, agora eu te pergunto, concordas comigo que quem não aprovou essa legislação foi a Assembleia Legislativa? Concordas comigo que teve deputado da região aqui que votou contra essa proposta? Mas lógico. Então eu acho, Elias. Mas lógico que eu concordo contigo com isso, mas também tu has de concordar, né, que aí, quando você escolhe cumprir a lei com um ou com o outro, você tem que cumprir com todos. Porque nós somos cidadãos e nós temos que cumprir a lei. Não é só a lei municipal, nós temos que cumprir a lei estadual e a lei federal, não é isso? Concordo. Todas as leis temos que cumprir. Assim também deveria ser com Elias, concordo o executivo, contigo. legislativo e também com o judiciário. Concordo contigo, mas a legislação prevê o seguinte, que a população tem acesso à saúde, isso é direito universal. A população está tendo acesso à saúde. Os hospitais, mesmo diante da dificuldade, mesmo sem conseguir quitar a folha dos seus servidores, mesmo sem receber do governo do estado até agora, porque semana que vem vão receber, essa é a nossa previsão, e se for diferente disso, voltarei na Rádio Osório semana que vem e direi, mas assim, os hospitais mesmo assim, estão sendo parceiros do governo do estado, estão mantendo as portas abertas e atendendo a população. Até porque também, para sobreviver os seus hospitais, precisam também do governo do estado. Precisam do governo do estado, a gente sabe disso. Exatamente. Então, porque senão seria muito simples, qualquer hospital poderia, não vou romper com o governo do estado, vou atender só particular e convênios. Morreria. Exatamente. Morreriam, então, porque hoje... Mas sei que eu estou dizendo, acho que todos têm que se unir para tentar encontrar uma solução melhor. Eu concordo, Elias, mas as soluções estão sendo encaminhadas, como eu te falei. O repasse do 10º talvez fosse uma solução. Claro. Talvez se não tivesse que mandar tanto dinheiro para a Assembleia e para o Poder Judiciário, o Estado pudesse ter quitado os hospitais esse mês. Não quitou, porque existiram deputados que fizeram a opção pelo Estado não pagar os hospitais e continuar repassando valores altíssimos para a Assembleia e Poder Judiciário. Essa foi uma escolha dos deputados. Eu até não diria, tu está sendo muito duro, né, dizer, escolheram não pagar os hospitais. Não, acho que não foi isso. Eles escolheram receber o salário deles em dia, né, e não fazer com que o governo do estado repassasse o percentual do que arrecada realmente. Sim, e não do que é orçado. Mas tu acabaste de dizer uma frase aqui que eu concordo contigo, temos que nos unir e achar a solução. Essa foi uma união que o governador Sartori solicitou para a Assembleia Legislativa. O governador Sartori solicitou uma união. Vamos dividir o prejuízo. Pois é, mas e a Assembleia Legislativa não quis. Mas tem a maioria, né? Não só a Assembleia Legislativa, o Judiciário também não quis, né?
Não, tudo Não bem, quis e tudo fez bem. um lobby, Mas né? a lei é na Assembleia, né, que pois aprova. Não, mas Pois o é. judiciário também não quis. Ah, bom, mas e isso fez aí, um lobby. pois é. Fez ou não fez? Mas é o deputado que aprova ou não aprova? Fez ou não fez lobby? Fez É o lobby, deputado né? que aprova? Fez o Nós lobby. temos um deputado estadual em Osório que votou contra isso. Mas pode dizer, o Ciro Simone É, votou pois contra, é, não tem, pois é. não precisa fazer. Pois é, falar, mas teve um deputado não, mas não o é Ciro falar. Simone Pois é, que pois votou é. contra. Pois é. Mas poderia, sem dúvida nenhuma, ter enviado novamente, porque tem a maioria, o governo tem a Pois é, maioria. pois e é, aprova e aí quase eu tudo te que pergunto, quer. e aí eu É a te- questão do corporativismo. Mas a nossa questão aqui Não. é em relação ao pagamento para os hospitais. Semana que vem, então, vai ser pago. Essa a princípio, é a previsão do governo do Estado, tá? Na semana que vem, após o dia 16, que deve ser a data da quitação dos salários de todos os servidores públicos do Estado, os hospitais devem começar a receber, e não só os daqui da região, devem começar a receber de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Essa é a previsão da Secretaria Estadual da Saúde, como já te falei, na semana que vem estarei por lá. Confirma esta informação, se for o caso, retorna os microfones da Rádio Osório para confirmar ou não, para dizer uma nova previsão. Mas imagino que se confirme sim, pagar os hospitais é prioridade do governo do Estado, a saúde tem sido prioridade, e nós estamos trabalhando firmes para garantir esse pagamento na semana que vem. Prioridade seria se tivesse pago, né? Mas não é bem assim. Mas antes tarde do que nunca, que pague então a semana que vem. Bom, Cláudio, a questão do Hospital de Torres, o que está acontecendo lá? Não, na verdade, no Hospital de Torres, Elias, o incentivo, né, que o Hospital de Torres recebe na traumatologia, que são 40 mil reais por mês de incentivo, fora os atendimentos da tabela SUS, consulta, Sim. procedimento, isso ele recebe em separado. 40 mil é o incentivo da traumato-ortopedia. O Hospital de Torres ele teria que manter plantão presencial 24 horas por dia. Tá? É aquela mesma situação que nós já discutimos aqui certa feita do Hospital de Osório referente às cirurgias. Tá? Esse é o mesmo incentivo e o Hospital de Torres teria de manter o plantão 24 horas por dia. O que o hospital alega? Tá? Que nunca restringiu atendimento. E, de fato, o hospital nunca deixou de prestar assistência ao paciente. O que o hospital nos diz? Nós temos um plantonista 12 horas por dia aqui dentro do hospital e temos um sobreaviso à noite que mora a 2 quadras do hospital e que em 5 minutos estaria no hospital se fosse necessário. Tá? E sempre que foi necessário, estava. Tá? Lógico que, o que a resolução diz? Tá? A resolução diz que o plantão tem que ser presencial. Para fazer jus a este complemento, o plantão tem de ser presencial. Bom, aí a gente vai para uma mesa de discussões. Ou a gente cumpre a resolução, desconta os 40 mil reais e o hospital para de prestar o serviço de traumato-ortopedia, que é importante para a região, ou a gente revê a resolução e deixa o hospital atendendo e a sociedade sendo atendida. E é isso que nós estamos buscando fazer. Na verdade, o hospital, ele na semana retrasada nos oficiou, na sexta-feira, dizendo que suspenderia o serviço. Eu chamei o hospital, uma reunião com o secretário adjunto, o diretor do departamento hospitalar e ambulatorial da secretaria. Chamei a nossa área técnica, chamei a área técnica do hospital, a direção, fomos todos para uma reunião na semana passada, né, e quero aqui fazer uma saudação por justiça, né, ao deputado Gabriel, que intermediou essa agenda junto ao da Raio, o deputado Alceu. Precisei ligar para os dois, foi uma agenda de emergência, e nós precisamos de auxílio político para acessar agendas de forma tão rápida. E foi importante, nós sentamos e discutimos que, a contar desta última segunda-feira, agora, há 2 dias atrás, o hospital manterá o atendimento como está por mais 30 dias, e nesses 30 dias nós vamos buscar uma solução. Ou vamos alterar a resolução, ou vamos buscar uma forma de conseguir manter esse incentivo. Porque, na verdade, para nós, o importante é que a comunidade siga sendo atendida. Porque, de fato, o hospital nunca interrompeu o atendimento. Então, nós também não entendemos como um processo de justiça, por mais que seja uma resolução, mas o processo de justiça não pode ser deixar a comunidade sem atendimento. Portanto, nós estamos priorizando isso. Se a resolução diz que tem que ter plantão 24 horas, tem que ter plantão 24 horas. Né? Mas, assim também, como tem as exceções, né, o próprio governo do Estado teria que pagar os hospitais em dia. Não consegue pagar em dia Teria também. que pagar os servidores em dia e está Teria que tentando pagar. Teria que pagar os servidores em dias, não paga os servidores em dia também. Ponto. Então, acho que tem que abrir uma discussão, porque o importante é o atendimento. A discussão já foi aberta, nós temos a importante plena é o noção atendimento. que é o atendimento, e é por isso que nós promovemos essa discussão de forma tão rápida. Porque na nossa visão, a prioridade é o atendimento, e o atendimento por hora está mantido, assim como, reafirmo,
Mesmo os hospitais não tendo recebido em dia, são hospitais parceiros que estão mantendo a porta aberta e atendendo a sociedade. Na verdade, a sociedade não está tendo prejuízo pelo não pagamento dos hospitais. Hoje os hospitais absorveram este problema para si e estão tentando contornar e manter o atendimento. Então, eu preciso saudar os hospitais e preciso engrandecer a postura dos hospitais. Porque os hospitais... Acho que tem que ser principalmente os servidores dos hospitais. Porque os hospitais... Os hospitais que estão com salários atrasados. Porque os hospitais e os servidores dos hospitais e as direções dos hospitais, eles compreendem que o Estado do Rio Grande do Sul vive a maior crise da sua história e o Estado do Rio Grande do Sul está precisando tomar essas medidas. Isso não é gosto do governo. Ninguém gosta de atrasar o hospital, ninguém gosta de não pagar servidor. Ninguém gosta de não cumprir seus compromissos. Nenhum de nós gosta de não cumprir. Mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Às vezes tu tem um pouquinho de dinheiro em casa e aí o teu filho fica doente, tu tem que ir na farmácia comprar e tu deixa de pagar aquela conta. Não foi por gosto, foi por necessidade. O governo do estado não está atrasando os hospitais por gosto, está atrasando por necessidade. Se tu não tens todo o dinheiro, o que tu tens que fazer? Tu tens que fazer opções. Sim, mas também, infelizmente, a opção neste mês foi essa. Por outro lado, também não pode cobrar tanto dos hospitais como tem cobrado. Né? Não, mas não é cobrar tanto, Elias. Não, espera só um pouquinho. Não é cobrar tanto. Cobrar tanto é cobrar o certo. Tu acabaste de me dizer, que tem que ter plantão, que é o certo, é o certo. Mas eu estou dizendo que tem que ter o bom senso também, né? Mas há bom senso. Sempre há bom senso da nossa parte. Mas tem que ser dos dois lados. Mas está havendo bom senso da parte dos hospitais, está havendo nesse momento conosco, mas conosco também há bom senso da nossa parte do governo do estado. Por que não há bom senso da nossa parte? Sim, mas não estavam cobrando que tem que ter o plantão 24 horas. E pela legislação tem que ter o plantão 24 horas. Mas, e aí, pela legislação também tem que pagar, que pagar em dia também. E chamar o hospital para uma negociação, para manter o atendimento para a sociedade, não é ter bom senso? Mas foi o hospital, mas foi o hospital que recusou? Ou o hospital simplesmente disse que iria parar se tivesse que botar 24 horas porque estava sendo cobrado? Houve um apontamento da área técnica, porque a área técnica trabalha com legislação. Houve um apontamento da área técnica de que o hospital não estaria cumprindo aquilo que prevê a resolução. Ponto. Esse é o apontamento da área técnica. A área técnica não discute a questão de se vamos ter o atendimento ou se não vamos ter o atendimento. A área técnica aponta o que é correto. E tecnicamente o hospital simplesmente não atende. Exatamente. Mas nós entendemos, aí são as variáveis, nós entendemos que o atendimento é necessário, nós temos essa compreensão, tu tens a compreensão, eu tenho também, os nossos deputados da região têm a compreensão, as lideranças têm a compreensão e a sociedade precisa desse atendimento. Então, por isso que nós fomos para uma mesa de negociação. Se for o caso, vamos alterar a resolução. Se for o caso. E alterar a resolução não é em benefício de Torres, é em benefício de Osório também, em benefício de todos os hospitais que, porventura, possam não estar fazendo o plantão 24 horas. Eu não discuto isso. É muito mais caro. Para o hospital é muito mais caro. Lógico. Mas o que o governo entende? Eu te pago para fazer isso. Este é o entendimento do governo. E não é um entendimento errado. O governo paga para ter o plantão. Mas presencial, né? Presencial, mas precisa ter o atendimento. É melhor não ter o atendimento... Mas o que eu digo, acho que aí a questão, acho que é um pouco mais interna de vocês conversar com a área técnica de vocês. Mas Elias... Com a área técnica de vocês, mais interna, até para ser um pouco mais maleável nesse período, nesse período, né? Elias, ou mudar até essa resolução o mais rápido possível. Isso não é uma questão de maleabilidade, eu vou te explicar por quê. Porque assim, existe uma legislação que é feita, tá? Existe uma legislação que é feita. A área técnica ela vai cumprir essa legislação sob pena de ser apontada de não estar cumprindo. Então eu não posso querer transferir para a área técnica essa responsabilidade. Não, mas eu não estou transferindo para a área técnica, eu estou transferindo para todos os setores, tanto a área técnica como também a operacional toda. E a política também, é isso que eu estou dizendo. Porque antes até de acontecer o problema, já podia ter visto essa situação. Porque certamente tu viste, olha aqui, para aí, se nós não estamos cumprindo, não temos como cumprir, não temos como pagar o justo para os hospitais, é justo também que o hospital, né, que não deixou de prestar o atendimento, também tenha esta possibilidade na negociação. Mas, Elias, duas coisas precisam ser vistas. Primeiro, esse apontamento já vem sendo feito há muito tempo para o hospital, tá? E o que nós pedimos para o hospital? Vamos negociar uma forma. O hospital vinha sofrendo esse apontamento e, a princípio, não vinha tendo uma posição. Resolveu tomar uma posição numa sexta-feira, às 5 da tarde, nós, na outra semana, já costuramos a situação. Isso é importante salientar. Segundo, tu estás me dizendo o seguinte... Também na sexta-feira da tarde não pode tomar decisão. Nós temos que... eu também concordo, mas tomaram na sexta de tarde, eu tenho um protocolo ali... 5 horas da tarde, ainda mais aí é complicado. Mas não... Aí é um pouco de má vontade também. Na semana posterior, Agora também não sei que tipo de pressão também sofreram. Né? Não, mas não, pressão não sofreram apontamento.
Agora o prefeito sofre um apontamento que não pode botar uma máquina, abrir um valo, que a rua está cheia d'água, ele não vai botar, ele vai botar e vai abrir, depois ele vai explicar por que fez. Agora, Elias, eu só quero te fazer assim um contraponto, tá? Porque tu diz o seguinte, mas nós temos que flexibilizar a questão com os hospitais porque eles não estão recebendo. Não, eles estão com o pagamento em atraso. Eles não estão sem receber, eles está atrasado. O que vai acontecer na semana que vem? O Estado vai pagar a integralidade desses repasses. Esse pagamento, essa compra de serviço, que não é repasse, a gente fala repasse, mas a gente fala errado. O Estado vai pagar. Então eles não vão deixar de receber, eles vão receber pelo que efetivamente fizeram. Sim, mas eu não estou dizendo que eles deixaram de receber, eu estou dizendo que não estão recebendo em dia. Então, de repente, até eu posso ter me expressado mal. Tá. Não estão recebendo em dia. Quando você não paga o teu fornecedor em dia, quando você não paga, você paga juro. Eles estão tendo um prejuízo com isso. Tu sabes que é assim. Tu tens o prejuízo de não poder fazer com que o teu funcionário receber em dia, ele vai trabalhar insatisfeito. Eu compreendo. Nem todos os funcionários são como você, por exemplo, que é o cargo de confiança, e que está com seu salário parcelado, creio eu. Sim, não é? Como todo mundo. E que está trabalhando e defendendo o governo do Estado. Nem todos são assim. Mas não só eu. Não só eu. Eu tenho mais de 60 servidores na coordenadoria que estão trabalhando. É isso que é importante. Nós temos que ter noção. Mas que eu estou te dizendo, Cláudio, que traz um prejuízo para a instituição quando você não recebe em dia. Prejuízo financeiro, prejuízo psicológico, tudo para os funcionários. Traz esse prejuízo e eu quero dizer para ti, como digo para todos os hospitais nas reuniões que fazemos e para todos os municípios. Eu estou aberto para fazer agenda com qualquer hospital que queira requerer estes prejuízos, etc. A Secretaria nunca fechou as portas. O que os hospitais estão fazendo é entendendo a crise que o governo do Estado vive. Agora, se algum hospital entender que teria que receber um juro, isso tem que ver dentro da legalidade como é que funciona, nós não estamos com as portas fechadas. Vamos tentar sentar com esses hospitais, vamos tentar também ser solidário a esses hospitais. Nós nunca fechamos a porta. Acho que todos estão interessados, porque os hospitais não vivem sem governo do Estado, sem governo municipal. Exatamente. E nós não vivemos sem os hospitais. E vocês não vivem porque a população precisa dos hospitais. E a população é que paga toda essa conta. Nesse ponto eu vou discordar de ti. A população não paga? Os hospitais estão atendendo. Mas a população não paga a conta? Paga em impostos, tu fala? Mas é lógico. É verdade? Não, isso é verdade. Mas é lógico. Isso é verdade. Eu achei que tu estava falando em pagar a conta como os alunos que estão sem aula aí, que os professores estão... com um espírito muito armado, Não. Eu só quis esclarecer porque, às vezes assim, Elias, a gente atrasa uma conta numa loja, isso é normal, quem nunca fez isso? Atrasa. Física faz isso. Pois é, e a pessoa jurídica também. Agora tu imagina, tu chega numa loja com a conta atrasada e o vendedor não vem te atender porque tu está devendo? Não. O vendedor vem te atender, e vai te atender da melhor forma possível. É isso que os hospitais estão fazendo. Por mais que o governo esteja com a conta atrasada, ou não vai vende, pagar na semana que vem. Ou não vende, quando é pessoa física também, ou não vende. Não, parei, já atrasou, não pagou aqui, faz tanto tempo, pode não vender, mas na pessoa jurídica a gente tem um contrato. Só que aí, quando é a pessoa física, né? Quando é a pessoa física, eu sou responsável. Né? Agora, quando é o Estado, né? Eu dou uma procuração, não um cheque em branco, mas dou uma procuração para um governador, para um deputado, para todos, para que me representem e administrem o meu dinheiro. Aí é diferente, porque quanto aos meus atos, eu sou responsável, eu vou sofrer da carne. Agora, quando um governador, quando um deputado, quando um prefeito, quando um vereador, quando um deputado federal, senador e presidente da República, eles administram o meu dinheiro, aquilo que eles fizerem vai refletir em toda a sociedade. Esse é o problema, né? Tu tens razão, Elias. Agora, apesar de concordar com a tua opinião, quero dizer o seguinte, que eu tenho visto aí por Osório os cartazes colados nas calçadas dizendo que tem 8 bilhões não sei aonde para pegar, tem 9 bilhões não sei aonde para pegar. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo, porque assim, parece que esse dinheiro está lá penduradinho numa sacolinha e o governador Sartori não foi lá e não pegou porque não quis. Parece que é isso. Aí eu também quero fazer uma pergunta para essas pessoas, com todo o respeito, por que os governos anteriores não fizeram? Por que os governos anteriores, o governo do PT, do Tarso, que o CEPERS tanto defende, por que esse governo não foi lá e não pegou esse dinheiro se esse dinheiro estava lá? Ou vai me dizer que tem 8 bilhões do governo Sartori para cá? Antigamente não tinha. Bom, isso eu não vejo. Agora, eu concordo contigo que quando a gente vota, a gente dá uma procuração para que alguém nos represente. Não um cheque em branco. Agora, se não tem dinheiro, tá? Vamos tentar apresentar uma outra solução. Eu, sinceramente, não vejo. Se tu não tem dinheiro, tu tem que fazer uma opção. O que o governo estava fazendo mês passado? Vamos retomar um pouquinho. O governo estava depositando os salários dos servidores em parcelas, 350, 450, mais 100, mais 200, e estava pagando os hospitais.
Começou uma movimentação por parte do servidor público, e com toda a razão, para receber o seu salário de forma integral. O que o governo teve que fazer? Escalonar esse salário, pagou primeiro até 1.750, depois até 2.500, ontem até 4.000 e hoje até 5.000. O governo escalonou os salários, hoje ele quita 84% da folha de pagamento. O governo fazendo essa opção de pagar o servidor primeiro, ele teve que atrasar os hospitais. Ora, mês passado não estava bom, esse mês não está também, então vamos tentar achar uma outra solução, porque eu não estou vendo outra. O governador priorizou o servidor, aí priorizando o servidor deixou de pagar o hospital. Mês passado, quando pagava o servidor em parcela, pagava os hospitais. Tem outra solução? Se não tem dinheiro, não tem dinheiro? Solução tem. Tá, qual é a outra? Sem dinheiro. Eu não sou governador, nós pagamos e pagamos bem para mas não adianta a gente só dizer que não é. As soluções. Porque se você pega uma empresa, não sei se já administrasse alguma empresa, certamente administrasse, né? Alguma empresa que falida ou quebrada, quando você pega, você tem que encontrar as soluções. Se você assumiu, é para encontrar as soluções. Eu concordo contigo. Então, você assumiu, você está sendo pago para encontrar essas soluções. Se eu não tenho condições, eu não assumo. Agora, também concordo contigo que não foi só este governador que tem a culpa. São todos os governadores e todos os partidos que passaram por lá. Que passaram anteriormente. E os mais culpados ainda somos nós. Somos nós, a comunidade e a sociedade, que votamos. E eu quero dizer para ti, Elias, os mais culpados de todos. Que uma das soluções, a gente só está falando de uma, mas poderíamos falar de outras. Uma das soluções que o governo tentou adotar foi a questão do 12º, que não conseguiu, porque teve deputado da região, Ciro Simone, como tu falou, que votou contrário, votou a favor de o legislativo continuar comendo filé mignon e o executivo mondongo. Foi essa a opção do deputado Ciro. Foi através do voto dele, nada pessoal contra o deputado Ciro. Mas esse voto representou isso. O deputado Ciro até explicou na época o porquê. E se o governador mandasse de novo esse projeto, como é que o deputado Ciro votaria? Ele votaria do mesmo jeito ou votaria diferente? Só um minutinho, eu gostaria, tem que perguntar para ele, pergunta tu para ele. Mas a rádio pode entrevistar ele. Eu não sei, mas eu pergunto sempre, só tu ouvir também e tu ouça o que ele falou naquela época também. Né? E ele justificou o porquê que ele votou contra. Ele justificou. Agora, a questão não é essa também de dizer, o Ciro votou para comer filé mignon, o outro carne de pescoço. Aí já está usando politicamente. Não, né? A verdade precisa ser dita. Não, está usando um pouquinho politicamente, mas tu é político, né? Estás num cargo político, óbvio. Estás defendendo teu salário. Não escondo isso de ninguém. Não tem problema nenhum, está defendendo teu salário. Bom, outra questão dos hospitais aqui da região. Né? Principalmente muitos municípios que compravam serviços dos hospitais, reduziram bastante, e muitos serviços de consultas especializadas que não era de responsabilidade dos municípios. De que forma agora a população vai ser atendida, Cláudio? Olha, Elias, aí tu tem que ver exatamente quais são as especialidades, porque existem especialidades que o governo do estado paga uma cota dentro do contrato de cada hospital. Tá? Por exemplo, tomografia. O governo do estado paga uma cota para os municípios dentro de contratos de hospitais. Não é o necessário, talvez não seja o necessário. Endocrinologista. Mas essas são questões. Tá. Endocrinologista. Sinceramente, Elias, eu não tenho essa informação aqui agora, tá? Isso é uma informação de área técnica. Traumatologista. Consultas. Traumatologistas consultas. Nós temos no Hospital de Tramandaí, tá? Temos no Hospital de Tramandaí. Consulta, né? Tem uma parte de consultas eletivas e uma parte de urgência e emergência, assim como tem lá no Hospital de Torres também, a mesma coisa, tá? Capão da Canoa tem também. Não é o suficiente, né, para toda a região. Não é o suficiente. Na verdade, anteriormente, o Hospital de Osório tinha o traumatologista comprado pela Prefeitura de Osório e que davam suporte ao município de Osório. Tá? Se atendia a região, atendia errado, porque não devia atender. Era recurso do município de Osório. Mas não pode recusar, né? Bom, tudo bem. Não pode recusar. Mas é recurso do município de Osório, mas tudo bem. Mas não pode. Tá, mas essa discussão nós não vamos promover porque isso já foi, tá? Tu sabes, não pode. Agora, a gente está trabalhando para tentar aumentar a traumatologia aqui na região. A gente sabe que tem essa dificuldade, tá? A gente já está em conversa com a secretaria, precisa ver primeiro se tem dinheiro, né? Não adianta querer fazer um contrato se não tem dinheiro. Não tem. Não. Elias. Mas agora há pouco nós falamos que não tem dinheiro. Não tem dinheiro hoje, mas pode ser que haja saldo orçamentário na secretaria para pagar. Tomara que tenha amanhã, mas hoje. Então, mas o problema tem que resolver hoje que está acontecendo. Não, mas é que nós estamos falando de coisa diferente. Nós estamos falando que não tem dinheiro hoje para pagar os hospitais, mas nós não estamos dizendo que não tem 100 mil a mais para botar na traumatologia da região. E vai resolver? Nós não estamos dizendo isso. 100 mil, será que resolve? Não, eu não sei porque a gente não sabe exatamente qual é o tamanho do serviço. O que nós temos que fazer? Temos que conversar com os hospitais e ver o seguinte. Conversar com os hospitais, o que nós estamos fazendo é conversando com os hospitais e fazendo o seguinte. Olha, qual é a tua capacidade de atendimento?
A tua capacidade está esgotada. Não adianta eu querer ter as melhores intenções para o Hospital de Tramandaí, o Hospital de Tramandaí me dizer, não, mas eu estou trabalhando no meu máximo. Hoje não tem mais, não adianta. Não tem, então nós temos que discutir com os hospitais. Quem tem condições de ter esse serviço... Tramandaí é 97%, se não me falha a memória, de ocupação, né? Quem tem condições de ter esse serviço, tá? Quanto esse serviço custaria para a região, e aí sim, nós vamos ao nível central da Secretaria e vamos brigar para que esse recurso aconteça. A gente tem feito brigas interessantes, tá? Se tu vê a questão da UTI do Hospital de Torres, era um recurso que estava parado desde 2011 na Secretaria. E nós conseguimos, através de articulação, etc e tal, conseguir disponibilizar o recurso para a UTI. Habilitar a UTI é um outro processo, mas a obra vai ser concluída. Tá? Então existem recursos que tu consegue, mas tem que pegar aqui pelo braço a proposta, levar na Secretaria, sentar com o secretário e pedir, e mostrar a necessidade da região. É isso que a gente tem feito. A traumatologia não é um problema que vai ser resolvido amanhã, mas em curto prazo nós vamos resolver o problema da traumatologia. Só que eu preciso de um prestador que diga, eu quero e eu posso. Tá? Feito isso, esse prestador vai passar por uma análise técnica e ver se de fato ele pode, porque querer é um processo e poder é outro, ver se de fato ele pode, nós vamos verificar a necessidade da região, esses números a nossa área técnica já tem, vamos tentar adequar com esse prestador e vamos buscar o recurso. Qual é o grande gargalo hoje da região aqui? Olha, Elias, a Traumato ela é um deles. Tá? A Traumato ela é um deles. O que nós temos hoje de serviço, que nós temos uma demanda reprimida e que nós não temos serviço na região. Tá? Hoje a urologia nós temos esse problema, nós não temos o serviço na região e nós temos uma demanda reprimida de urologia. A nossa ideia é no futuro próximo tentar habilitar esse serviço na região, mas aí existem questões específicas de cada hospital, tem hospital que pode ter e hospital que não pode ter. Bom, a nossa área técnica está fazendo essa análise e nós vamos brigar pela urologia. O que a gente tem de demanda que a gente tem na região, mas tem demanda reprimida nos municípios? As cirurgias gerais. Tá? As cirurgias gerais, elas são muito demandadas. Nós temos esse serviço na região, o Hospital de Osório é um dos que faz esse serviço, mas a demanda é maior do que a oferta. A cirurgia geral é a eletiva, é isso? É, a cirurgia eletiva. Porque a cirurgia, quando ela é urgência e emergência, ela, se por indicação médica, ela já é feita na hora. Né? Agora, a cirurgia eletiva... O SUS funciona muito bem quando é urgência e emergência. Funciona. Não, mas quando é urgência e emergência, mas quando é eletiva funciona também, eu vou te explicar por quê. Ontem nós reunimos... Nós reunimos os 23 secretários da região ontem aqui. Cláudio, tem muitas pessoas que estão esperando há muito tempo a cirurgia. Mas sabes disso. Tá, mas deixa eu concluir que tu vai entender por quê. Ontem nós reunimos os 23 secretários da região aqui. A preocupação de todos é o seguinte. Nós temos... A cada 100 consultas, exames, cirurgias, etc., que são marcados, nós temos em média 30 a 40% de falta. Exatamente. Falta. Nós temos 1.200 consultas oftalmológicas na região, por mês. 1.200 por mês. Nós temos cerca de 800 a 850 que comparecem. As outras 350, 400 são postas fora. Porque a população vai lá no posto, agenda, e não comparece, e não vai. Então, na verdade, é o seguinte, Elias, falta, pode até ser que falte, mas se nós usássemos tudo, talvez faltaria muito pouco, e em algumas especialidades até sobraria. O problema é que a população não tem compromisso, Elias, vamos ser sinceros. Vai lá no posto, agenda... Não podemos generalizar. Não. Mas isso não é uma generalização. De maneira nenhuma. Nós estamos dizendo que de 1.200 a 850 vão. Tá, então, claro, a gente tem que... Mas veja, e as outras 350, 400, 450, que depende do mês... Gera um prejuízo muito grande para os municípios. Gera prejuízo para os municípios, porque os municípios precisam, e às vezes lá atrás na fila tem um paciente que precisa, e o daqui da frente, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, não foram na consulta. Então a população também tem que ter maior responsabilidade. Um outro sistema, né? Nesse caso tem que encontrar outro sistema. Eu não sei se nós vamos ter que multar a população, se nós vamos ter que fazer ela pagar metade da consulta, se não for, eu não sei qual é o caminho. Até porque o caminho legal não nos permite fazer isso, né? Hoje, a população não foi, amanhã ela pode ir lá remarcar de novo. Se tiver vaga, ela vai. Só que o que me deixa chateado é que não é um imprevisto que acontece. O cidadão não vai sabendo que não vai, ou porque faltou transporte, ou porque choveu, ou porque fulano ficou doente. Poxa vida, pessoal, eu acho que, assim, falta, mas primeiro vamos usar toda a nossa capacidade e vamos ver se ainda falta. Eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que se usar toda a capacidade, se a população tiver compromisso quando for marcar, eu acho que o sistema dá conta. Tomara. Cláudio, algo mais que você gostaria de informar que não perguntei? Não, Elias, apenas ressaltar esse recurso de R$370 mil lá para o Hospital de Torres, que vai permitir concluir a obra, né, da nova UTI, que tem 10 leitos. O governo do estado repassou esse valor lá para o Hospital de Torres. Então eu acho que é uma notícia importante para a região, acho que a região deve exaltar esse tipo de notícia. Nós não temos só pauta negativa. Tu acabaste de dizer que o SUS funciona muito bem. Não, quando é urgência e emergência, funciona muito bem. Mas o que eu quero te dizer é que às vezes, quando existe um caso que não é atendido, a gente parece que o mundo cai. Né?
E aí o SUS atende milhões de casos com sucesso, né? Então, tem problemas, Elias, tem problemas. Melhorou muito aqui. Tem problemas. A saúde aqui na região melhorou muito, né? Principalmente quando o Ciro foi o secretário de saúde, ele reestruturou esses hospitais todos, repassando, conveniando esses hospitais todos aqui da região, melhorou muito. E não dá para deixar cair isso daí. Não dá para deixar cair. Dá, e agora isso daí, reconhecimento seja feito. Foi um trabalho que ele fez aqui nos 4 hospitais grandes. Não, na época Santo Antônio também tinha um bom hospital, que está voltando agora também. Graças a Deus. Né? Mas os 5 hospitais aqui, muitos diziam, tem que construir hospital regional, isso, aqui. Não, tem que fortalecer os hospitais aqui da região, é isso que tem que acontecer. E foi um trabalho que foi feito pelo Ciro Simone. Então, muito, muito bem feito. Só que não dá para deixar cair isso daí. Não, mas nós nunca podemos admitir retrocesso. De maneira nenhuma. E os municípios hoje estão sobrecarregados, né? Os repasses da Secretaria da Saúde do Estado, ou do Estado, em relação à saúde, também estão atrasados com os municípios. Pelo menos os prefeitos estão toda hora reclamando que está atrasado e que tem que bancar muito mais a saúde. Os prefeitos estão recuando um pouco, porque também não tem dinheiro para bancar tudo. E o Estado vai ter que encontrar uma solução. Concordo também contigo quando diz que muita também da culpa da população, 30%, 40% que não comparece, tem que encontrar, aí tem que reunir o Estado, o município e os hospitais e os próprios articulares também que acabam prestando serviço, que acabam deixando de ganhar também, né? Tem que encontrar uma solução para isso daí. Porque tudo já foi feito, é torpedo, é e-mail, WhatsApp, tudo. E o cidadão ainda falta, então tem que encontrar uma solução. Pois é, então não dá para deixar a peteca cair, né? De maneira nenhuma. Concordo contigo, o governo do estado tem feito todos os esforços possíveis, a coordenadoria tem feito todos os esforços possíveis, olhos vistos que nós temos trabalhado muito e temos tentado achar todas as soluções. Agora, não resolveremos os problemas de hoje para amanhã. Eles levam tempo e eles são resolvidos pouco a pouco, e toda a vida nós vamos ter problemas. Vamos resolver todos hoje e amanhã vai ter problema de novo. Tem que começar, né? Tem que começar, a gente já começou e a gente tem trabalhado muito. E os problemas, e o dia que não tiver mais problema, não vai precisar, né? Não vai precisar de coordenador, nem de secretário nenhum. Exatamente. Então, mas a gente tem trabalhado muito. Abraço. Um abraço, Elias. 10 horas mais 50 minutos, 22 graus e 2 décimos a temperatura. Hora certa para Paraná Tocar Veículos. Há mais de 35 anos comprando, vendendo, trocando e financiando automóveis. Beto Mármores e Granito. Qualidade com pontualidade, segurança e profissionalismo.